Boa noite. Alfredo Boulos Júnior, mestre em História Social, doutor em Educação. Estamos mais uma vez aqui no História com Bolinhos, um canal voltado a professores e alunos da educação básica, sobretudo dos anos iniciais. E é um prazer muito grande receber hoje uma grande pedagoga, uma grande educadora chamada Isaura Capila. Mas um prazer muito grande. Vou convidá-la para a gente começar uma conversa. Isaura, você está sendo convidada para a gente começar uma conversa. A professora Isaura Capila, uma educadora de mão cheia, que... A Isaura, que alegria! Olha só, que maravilha! Ei, professor, boa noite. Me ouve? Me ouve bem? Muito bem, ouço muito Ah, bem, que muito bem. bom, que É bom. até, É, é até bom que aconteça coisas assim, né? Às vezes, para a gente ver quanto essa amizade e essa relação, né, de amor voltado para a educação, como ela é importante, né? Professora isso. Isaura, você é uma dessas pessoas que tem um amor, um olhar amoroso voltado à criança. Histórias que você me contou, escritas suas, contribuições incríveis, né, para a nossa Que coleção do bom, Fundamental professor. 1. Outras contribuições com outros autores, enfim. O seu trabalho é diferenciado, extraordinário. Professor, eu quero que você, nessa noite, feliz, não é, por estarmos aqui juntos, educadores reunidos, eu queria que você se apresentasse ao nosso público, por favor. Ei, gente, boa noite. Professor aí já falou um pouquinho. O meu nome é Isaura Capila. Olha que essa semana eu fui contabilizar quantos anos de educação, professor. 26 anos de educação. Mais da metade da minha vida já aí dedicada a essa seara, né? Que é uma seara, né, gente? É uma luta. E assim, muitos anos já na sala de aula, alguns anos na gestão da escola, alguns anos na coordenação. Então tem um trânsito bem grande pela educação. E aí, quero aproveitar e agradecer ao professor todo esse carinho, tudo isso aí de carisma, é um amor antigo que nós temos, né, professor? Nos conhecemos em oportunidade com a editora, e aí é impressionante como que conseguimos fazer uma parceria incrível que virou uma grande amizade. Me ouvindo, professor? Isso, Tá ouvindo, né? isso. Virou uma grande amizade. Hoje Muito eu bem. posso dizer que que o professor é o meu mentor, que aí ele tem uma contribuição gigantesca na minha carreira. E eu fico muito feliz pelas oportunidades que tive de aprender, de construir juntos, confiança, sobretudo confiança. E aí eu quero muito agradecer. Muito feliz de estar aqui essa noite, uma sexta-feira, já finalizando uma semana desafiadora. As semanas têm sido desafiadoras, né, gente? Nosso processo aí pós-pandêmico, ele tem nos mostrado todos os dias que a gente precisa se superar cada vez mais. Então, uma semana longa. E aí, o professor me convida para uma live na sexta. Eu só falei assim, sextou, vambora. Vamos fazer uma sexta-feira leve de compartilhamento aí de conhecimentos. E muito feliz mesmo de participar com vocês. Eu sou raiz, sou pedagoga raiz, sou formada pela UFMG, tenho aí uma coleção de pós-graduações porque eu gosto muito de estudar, e aí entre elas tem neurociências para educação, tem aí avaliação escolar, que é um campo que eu gosto bastante também. E aí, no meio da minha trajetória, surgiu o direito, eu sou advogada, mas eu sou uma advogada totalmente educacional, é impressionante. Todo o meu ramo do direito, ele volta lá para a educação. E eu entendo que a gente caminha bem quando a gente caminha com o direito e com a educação. São coisas que não dá para a gente desvincular, né? Então, é uma carreira também que eu gosto bastante, mas o meu coração, ele é da educação.
Não tem jeito. É paixão à primeira vista, não tem jeito, é meu primeiro amor, né? E a gente vai por aí educando, a gente vai aí educando para o direito, educando para a democracia, educando para a justiça, e assim a gente vai. Esse é o nosso caminho. Hoje nós vamos conversar, tem um diálogo leve. Eu não quero nada assim muito metódico, não. Hoje nós vamos conversar livremente, porque a gente tem que ser assim, né? Educador tem que ser livre, não tem outro jeito, né, professor? Não dá para ser travado, né? A gente tem que ser Sim, livre. sim. E esse sou eu. Hoje, eu quero falar só rapidinho para vocês como está a minha situação hoje. Hoje na escola, eu tenho 2 turminhas de segundo aninho e de tarde. E mesmo sendo o mesmo ano escolar, no mesmo ciclo, são 2 turmas muito diferentes. E aí a gente se reinventa. Então, de manhã é uma professora com uma estratégia, de tarde é outra professora com outra estratégia. E a gente vai caminhando por aí, né? Sempre se reinventando, sempre. Nossa palavra de ordem é essa, reinventar. E aí, professor, mais uma vez eu vou agradecer o convite, a confiança e vamos construindo aí o nosso caminho. Tenho acompanhado as lives, às vezes eu não acompanho ao vivo porque o tempo é curto, mas eu vejo sempre como tem sido um lugar de aprendizagem, de trocas muito ricas. Então, a gente vai, coloca aí a setinha, manda um aviãozinho, tô parecendo blogueira, né? Manda um aviãozinho aí, chama todo mundo para conversar com a gente aqui, porque vale a pena. As lives que o professor tem proposto são lives ricas, e elas são muito bacanas, eu não perco mais não. Então, não perde também não. Vamos lá, professor? Olha, entrou mais uma professora, essa é de Petrópolis, professora Cris, né, Ferreira, Bacana. e ela está te dizendo que alegria você transmite. Olha que delícia eu vi isso. Professora, vamos Obrigada, inverter, vamos querida. começar, já que é para a gente se reinventar, eu quero começar que você compartilhe com o público a historinha que você me contou daquele aluno que parou à porta da escola e queria estudar na sua escola. Me conta essa história, É. por favor. Ô, gente, a direção da escola é um lugar incrível. Eu amo a gestão da escola, porque é um lugar que você tem visão do micro e do macro. É sensacional. A sala de aula você tem um mundo muito particular, né? Um paraíso quase particular. Mas a gestão ela te dá essa dimensão do todo. Todos os dias, gente, chegava um menininho lá para levar um coleguinha, levar um menor do que ele, um olho grande assim. Ficava olhando da gradinha da escola assim. E aí eu fico olhando todo dia, dando tchau, não sei o quê. O pequenininho entrava. E eu fiquei encafifada com aquele outro lá. Ele falou assim, eu quero entrar. Eu tô assim, mas você não estuda aqui. Você tem que ir para sua escola. Porque eu tinha certeza que ele estava matriculado em outra escola. Não era da nossa. No outro dia, eu quero entrar. Eu quero estudar aqui. Eu falei assim, mas você é de outra escola. Qual escola que você é? Aí ele vira para mim, gente, e fala, eu não estou estudando, eu não estou em escola. Eu tô assim, você não está em escola? Gente, 7 anos tinha que estar, né? Aí ele vira para mim e fala, não, eu não tô. Eu peguei, fiquei com aquilo na cabeça, chamei a família, porque vinha uma adulta, uma senhora, e ele levava o pequenininho para entrar. O pequenininho é sobrinho dele. O sobrinho tem 5 aninhos. E o maior tinha 7. E aí esse maior com o olho muito grande querendo entrar na escola. E aí ele falou comigo assim, eu quero estudar aqui, eu quero estudar aqui. E falou comigo que não estudava, eu fui atrás da família, sabia? Olha, ele me falou que ele não está estudando. Como é que é isso? A senhora não conseguiu matricular? Ele tem que estar na escola. Ela falou assim, eu não consegui matricular porque eu tive dificuldade no acesso online. Das nossas dificuldades com a pandemia, né? E aí, gente, ela era uma senhora que não tinha conhecimento tecnológico, né? Não conseguiu fazer a matrícula do neto. E aí o outro já era sobrinho neto. Não, era bisneto, desculpa, bisneto. E aí ele chamava Pedro. Ia Pedro levar o pequenininho. E não conseguia. Eu peguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, a Isaura vai conseguir uma escola para você, tá? Você vai poder estudar. Gente, no dia seguinte, vem o Pedro, maravilhoso, cheiroso, com cabelo, com gel, um cabelo trabalhado no gel, vocês vão ter ideia, de uniforme, pegou o uniforme do sobrinho, vestiu, aí pegou e falou assim, eu quero estudar. Aí eu peguei e falei assim, Pedro, mas ainda não pode, porque a Isaura precisa fazer sua matrícula. Aí ele vira pra mim e fala assim, mas eu já tô até de uniforme. Ai, gente, acabou com a minha vida.
Quebrou, o Pedro quebrou meu coração. Mas eu já tô até de uniforme. Aí veio o Pedro no dia seguinte, do mesmo jeito, de uniforme, de cabelo com gel, arrepiado, que é coisa linda. Vira pra mim e fala que tava até de cabelo arrumado. Tinha até tomado banho. Gente, isso aqui é um rabinho da minha companheira. Depois eu explico essa parte aqui. Aí, gente, nós conseguimos uma escola pro Pedro, mas não foi na nossa escola. Infelizmente, lamentavelmente, foi em uma outra escola. Mas o importante é que ele estava matriculado e estava na escola. Mas eu não vou me esquecer. E eu mandei uma foto pro professor dele todo bonitinho de uniforme, querendo estudar na nossa escola. Eu achei isso, assim, sabe, sensacional. Porque a criança se encanta, né? Ela se encantou com a nossa recepção. Ele se encantou com o que ele viu ali do lado de fora e ele queria muito estar conosco, né? E eu achei isso muito legal. E corri atrás, dizendo, vamos colocar essa criança na escola, porque o lugar dela é lá, né? E eu não sei como que foi a trajetória dele, porque depois a gente acaba se desligando, a rede é grande, né? Eu trabalho na rede municipal de Belo Horizonte, pessoal, não falei com vocês, né? A essa época eu era gestora da escola, uma das gestoras da escola, e aí eu era vice-diretora, e aí agora estou em sala de aula, sou professora. Voltei lá pro meu paraíso particular. Foi isso. Eu sei que essa história foi encantadora, ela nos marcou. Né? Uma das histórias que nos marcou, né, Mas é professor? uma história que marca, professora, marca todos nós. A gente ouve e não esquece mais, né? Eu quero Então, estudar. é muito interessante. Ele vive, eu quero estudar, né? Então, Eu essa é quero uma estudar. fala que a gente é muito forte. É uma fala muito forte. Professor, o tema da nossa live de hoje, o que vamos compartilhar Pessoal, sobre avaliação? Falar um pouquinho sobre olha só, avaliação. Oi, falo. O que acontece? Todo mundo já sabe sobre avaliação, muita coisa. É um assunto que ainda hoje ele causa polêmica na escola, mas ele está mais pacificado porque todo mundo teve muitas oportunidades de aprendizagem sobre avaliação, né? Mas ela continua sendo aí um ponto de muita importância na escola, professor. Ela é fundamental. A avaliação ela nos ajuda a direcionar o trabalho. Às vezes você está indo completamente aqui para a esquerda e quando você avalia, você tem que virar aí o seu leme, porque é aqui que você tem que atuar. E a avaliação nos ajuda nisso aí, né? Então ela é importante, ela é uma ferramenta fundamental. Tudo na vida, né? A gente precisa avaliar. Não é só na escola. Mas na escola, ela não pode ser esquecida, ela não pode ficar adormecida. A avaliação tem que ser tempo todo revisitada. Eu acho que essa é uma boa palavra para a gente falar de avaliação. Revisitada. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre revisitar essa avaliação, sobre quais são os tipos de avaliação que a gente aplica geralmente na escola, o que a gente conhece sobre isso. Vamos lembrar lá um pouquinho do que é avaliação diagnóstica, o que é avaliação, o que é avaliação formativa, o que é a somativa. Vamos dar uma passeada por isso aí. E aí vamos falar também, professor, sobre como que está hoje essa avaliação nesse processo pós-pandêmico. O que a gente tem aí de novo, ou o que a gente tem de guardado que a gente precisa remexer. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa importância, sobre esses conceitos, que eu sei que todo mundo aí já lembra, e aí pode contribuir. Eu vou pedir ao professor para poder ir falando o que está acontecendo aí, porque está bem pequenininho para mim, e aí o professor vai me dando um a feedback a professora respeito. Cris está Tá bom? dizendo avaliar a aprendizagem e a ensinagem. Ela está lembrando que a gente. Oh, Né? sim, Mas sim, eu exatamente. lembro Nossa, aqui de um que estudioso. fala. Né? Que fala Eu lembro de brilhante, um ensinagem, estudioso. olha. Eu gostei demais também do termo ensinagem. Eu lembro de um teórico, de um estudioso que faz a seguinte observação: avaliar o aprendizado é também avaliar o ensino oferecido. Né? Vai nessa direção da professora Cris, avaliar a aprendizagem e a ensinagem. Professora, qual a Exatamente, na diferença, sua então, totalidade. qual a diferença, então, entre avaliação diagnóstica, formativa e somativa? Fale um pouquinho Então sobre vamos cada lá. uma delas. Sim. Pessoal, na verdade não existe só essas três, né? Mas elas são as que geralmente estão dentro da escola, né? A gente vai avaliando o tempo integral de várias maneiras, com outros nomes, e a gente vai aí pensando sobre o processo de ensinar e de aprender, né? Então, quando a gente vai falando da avaliação diagnóstica, professor, e aí a gente tem
tem Perrenot que vai falar sobre isso, tem aí vários outros teóricos que vão nos ajudar nesse sentido. É o seguinte, é aquela avaliação que você ela vai te dar pequenos estalos, pequenas luzes de onde você precisa começar. Então, você parte do princípio que seu aluno chega na escola com algumas vivências, porque ninguém chega vazio, né? Ninguém chega vazio. Então, se a pessoa, ela é a construção dela e ao longo da vida. Até a questão, às vezes, a sua criança não teve escolarização. E essa pandemia veio mostrar muito isso pra gente. Ela não teve a escolarização formal, mas ela teve familiar. E aquela convivência, aquilo ali é a bagagem que essa criança traz. Então, às vezes tem crianças que são alfabetizadas em casa, outras não. Outra família não tinha condição, esperou pela escola. Então, você vai saber como que é a minha turma. Isso é muito pessoal. A avaliação, ela é personalíssima. Né? Ela é da sua sala, do seu trabalho, e depois você amplia isso aí para o outro lado, que aí você estende isso para a escola. A diagnóstica te dá algumas luzes a respeito de como que você tem que começar. Então, assim, a gente segue a BNCC, as nossas habilidades, que a gente já sabe que não pode ser nada menos do que a base, né? Nada menos do que a base. É inaceitável uma criança hoje ter um estudo que ofereça a ela alguma coisa que seja inferior à base. Ela pode, sim, mais do que a base? Pode. A Katia Smolly fala isso. Quando ela começou com o movimento Todos pela Base, né? Na verdade, a educação é a base, ela falava sobre isso. Nada menos do que a base. Então, você vai lá, começa com o mínimo que você entende que a sua criança tinha que ter. E aí você vai saber, por exemplo, ela consegue escrever o nome completo? Vamos fazer a diagnóstica, vamos colocar lá no nosso diagnóstico, no nosso instrumento, essa atividade que coloca aqui seu nome completo. Não, ela não sabe, então você sabe que você tem que atacar aquilo ali. Então a diagnóstica, ela te dá essas luzes daquilo que você tem que atacar, daquilo que você tem que apresentar para essa criança, entendeu? Onde que você tem que potencializar. Essa é a diagnóstica. E ela não é só no início do ano, não. Oi. Tá. Eu quero fazer um comentário sobre uma reflexão que eu faço sobre avaliação diagnóstica, né? É supor, né, de que o aluno não é um vaso onde a gente planta as flores que quer. Ele é portador de cultura. Ele traz de casa valores, uma religião, né? Ele traz ensinamentos, atitudes, visões de mundo. Então, é muito importante a gente conseguir essas luzes, esses sinais, como você bem disse, ao se referir à avaliação diagnóstica. O aluno não é um vaso onde a gente planta as flores que quer. Não é? Ele é portador de cultura, ele é portador de valores, visões de mundo, etc. Mas, por favor, continue. Verdade, professor. A próxima. É uma ótima reflexão, é bem isso. É você mesmo meio que conhecer sua terra para você plantar. É meio que isso, né? Então, uma reflexão muito preciosa assim, que o professor fez. É para isso que serve a diagnóstica. Ela não tem que ser só no início do ano, de forma alguma. Ah, tá cheio que a diagnóstica é no princípio do ano. Não. Ela pode ser em qualquer momento. Né? Em qualquer momento você pode avaliar determinadas habilidades através de uma diagnóstica. Ela vai te dar aí essas luzes. E aí a avaliação somativa é aquela que a gente já está bem mais acostumado com ela. Ela já é bem comum no nosso dia a dia. Que é aquela avaliação que a gente vai... o nome já fala, somativa. Então você vai atribuindo pequenos pontos, porque você tem que fechar um trimestre, porque você tem que apresentar uma nota para o pai, porque tanto a escola pública quanto a particular, de maneira geral, ela trabalha com essa questão de conceitos com notas, né? Então, ela é essa avaliação que você atribui pontos e nem sempre você vai dar aquelas devolutivas para uma reflexão, né? Ela vai, muitas vezes, gente, aí eu vou me arriscar de falar isso aqui, mas eu vou dizer da vivência, muitas vezes o professor, ele se apega nessa prova, nossa, quem tem medo de prova, hein? Então, assim, a avaliação somativa está muito ligada a essa questão dos pontos e a gente tem que tomar um cuidado enorme com ela, porque ela é uma boa estratégia, mas não necessariamente ela precisa ser punitiva, né? Aí é que mora, sabe o pulo do gato? É aí. É de não fazer dessa avaliação, desse momento de avaliação, um momento de punição. Tá valendo ponto, hein? Quem nunca? Olha, vai perder ponto, hein? Quem nunca? Amanhã tem prova. Quem nunca, né? Quem nunca? Estuda a página tal até página tal. Porque você acaba meio que
dando aquela pressão, né? Eu não sou uma pessoa que, não vou aderir à somativa de forma nenhuma, tá, gente? Eu também aplico, mas a gente precisa ter aí um certo cuidado com ela, porque senão ela vira um instrumento de punição e não é essa a ideia, não é essa a intenção, né? Quantas vezes aí vamos pegar do nosso tempo de escolarização, professor, eu gosto muito de fazer essa reflexão. Quando eu estava lá no ensino fundamental, que já tem uns bons anos, né? Como que a gente ficava frente a uma prova? De que maneira? Não é? A gente sabia que não podia perder média, né? A gente sabia que tinha que alcançar aqueles pontos. E aí, sim, a avaliação somativa tem um pouco dessa questão. A gente precisa. Ainda existe, tá, gente? Existe sim gente que usa desse tipo de instrumento de avaliação para. Eu não gosto da palavra castigar, mas é meio que um castigo. Né? A gente precisa rever isso aí. Então, a avaliação somativa é essa, ela vai juntando os pontos ali, e nem sempre ela tem aquele momento de feedback. Eu não estou dizendo, inclusive, professor, que uma avaliação tradicional, aquela que tem questões, né? Perguntas 1, 2, eu não estou dizendo que essa avaliação, ela não possa ser uma avaliação formativa. Qual que é a grande diferença? É o seguinte, na avaliação formativa, você dá aquele feedback para que o aluno possa analisar, entendeu? Ele possa analisar as questões da prova, aquele conhecimento. Né? Então, assim, não é a prova pela prova, não é a questão pela questão, o item pelo item, não é. Ele tem ali um momento de aprendizagem, né? Um momento de formação. Então, ela é uma prova que nem sempre ela é uma questão. O que é isso? Eu não me esqueço nunca na minha época de ensino fundamental o que é o vento. É o ar em movimento. Então, assim, sabe essas questões? Então, quando ela é somativa, ela é muito dura, muitas vezes, nesse sentido, né? E a formativa, não. Você vai refletir. Ela está para análise, entendeu? Ela está para análise. Né? E a somativa está mais para síntese. Aí você vai sintetizar aqueles pontos, sintetizar quanto que a criança alcançou, quanto que ela não alcançou. Então, tem um pouco disso aí, né? E aí, E é bacana porque pode orientar a nossa prática também, né, professora? A avaliação pode orientar a nossa prática, ou reorientar. Ela tem que fazer isso. Uma das finalidades da avaliação é essa. Né? Já não é a questão de classificar, ela é de orientar o trabalho, de potencializar a aprendizagem, professor. A avaliação, ela potencializa a aprendizagem, né? Porque ela não trabalha mais com a questão só da memorização, ela trabalha com outras habilidades, e tem que ser assim, né? Então, é bem a gente pensar na finalidade, para que é essa avaliação, né? O que eu quero avaliar, né? É muito mais do que classificar, né? Então, tá bem voltado para isso aí, sabe? São inúmeras, né, gente, as questões a respeito para que a gente avalia, né? É para selecionar, é para promover, né? Mas não precisa ser só para isso, ela pode ser também para a gente potencializar. Oi? Eu trabalhei num curso, professor Isaura, eu trabalhei num curso e que a cada bimestre, né, trabalhei numa escola, havia uma avaliação e aí você mudava de turma. Então, por exemplo, isso, então, quinto ano, né? Então, quinto ano A, B, C, D. E a depender da pontuação, você ia para o quinto ano D. A depender da pontuação para o quinto ano D. É absolutamente classificatória. Eu trabalhei nesse curso. E aí me lembra o seguinte, quando você classifica, você também tende a estigmatizar, rotular. Né? Aí eu me lembro que eu saí um dia, essa noite inesquecível, eu estava saindo da sala dos professores em direção ao quinto D e encontrei o professor de matemática que me disse assim, você está indo para onde? Eu estou indo para o quinto D. Né? Não adianta não, nem adianta ir. O quinto D não aprende. Quer dizer, e hoje é dolorido. E hoje, né, há estudos que comprovam que a sua expectativa do desempenho de uma sala
acaba, né, contribui para que aconteça, né, aquilo que você espera. Se não adianta ir para o quinto D, né, se você vai com essa expectativa, muito difícil que o quinto D, né, olha, o quinto D, um conjunto de alunos com especificidades, personalidades, etc., né, mas são histórias que ficam no nosso, né, no nosso consciente, ficam na nossa memória, né? Conta um pouco da memória da educação. Mas, felizmente, hoje nós temos educadores que pensam como você, né? Que não usam avaliação para classificar, né? Mas para momentos de aprendizagem, reflexão, reorientação da prática. Então é que essa história é forte, né? É, Professora, vamos assim, a avançar mais um gente. pouco? Pois não. Vamos. Eu fico vendo, Não, assim, por professor, favor, sobre pode essas memórias, comentar. né? E eu aprendi muito isso com o professor em relação a gente, as construções das memórias na escola. E a escola tem que ser um lugar para boas memórias, né? Para boas memórias. Tem que ser um lugar que você se lembre com afeto. E aí, quando você hierarquiza desse jeito, e muitas vezes a avaliação somativa, ela cumpre esse papel de hierarquizar, você também cria aí memórias que não são tão boas da escola. Eu acabei de ler aqui um comentário de uma menina que foi minha aluna, olha que coisa linda, que orgulho. Ela chama Rafinha e ela falou aí que orgulho de ter sido sua aluna. Olha que delícia isso, entendeu? É muito bom. Então, assim, são coisas, são o que a Muito escola traz legal. pra gente, né? E é muito legal. Obrigada, Rafa, um beijo. Tem muita gente bacana aí na nossa live nos assistindo, professor. E aí, assim, a gente tem que reverter isso. Né? E a avaliação pode fazer esse papel, ela pode acrescentar muito mais na vida do estudante. Professor, bem rapidinho para a gente poder prosseguir, não há, gente, problema, não há mistério em você virar e falar assim, turma, nós vamos fazer uma atividade coletiva, né? E aquela atividade ser avaliada. Por que que eu tive uma experiência recente agora com uma turminha de quinto ano, que eu virei e falei assim, gente, nós vamos fazer uma atividade em dupla. Vai valer pontos? Sim, vai. Eu preciso atribuir o ponto, né? Vai. Mas em dupla? Pode. Como que a gente... Eles enlouqueceram, porque estão acostumados a fazer prova um atrás do outro, olhando na nuca do colega, não pode consultar, não pode trocar, não pode fazer trocas. Como assim? Pode, gente, pode. Usem essas estratégias na sala de vocês. Olha, a gente aprende com o par. Eles aprendem com os pares. E a avaliação pode, ela deve ser um momento de aprendizagem, um momento rico de aprendizagem, por que não? Por que não? Então, assim, formem os alunos de vocês no momento de avaliação também. É necessário, é fundamental, é importante, e não há nada de errado nisso. Né? A avaliação acontece de maneira formativa também. Isso é importante, gente. Muito importante. Vamos lá, Você professor? sabe que você me lembrou, professora, me lembrou quando a gente se coloca como escriba, né? E os alunos Sim. contam a história. É tão rico esse momento. Eu visitei salas de aula, eu sempre que viajo pelo Brasil, faço questão de visitar as salas de aula. E eu pedi licença para assistir uma professora que fazia toda a preparação necessária para as crianças contarem. E depois as crianças contavam coletivamente a história. E ela Ai, que escrevia, bacana. né, ela como escriba, né, a história que as crianças contaram. Só essa coisa de você escrever, né, de você sentir que aquilo que está sendo produzido, né, foi uma escrita sua, e essa escrita coletiva, compartilhada, é uma Sim, alavanca muito forte, né, no processo de sim, aprendizagem. Né? Alfabetização, sim. São letramento, aí momentos tem ricos. Sim. momentos São muito momentos ricos, ricos. professor. São sim. E É, são marcantes, né? E a aprendizagem acontece nisso aí. Não tem segredo, não tem mistério, não tem mágica. Tem interação. Tem olha, interação. tem mágica. Olha aqui, ó. A Cal Santos está dizendo que orgulho ter sido sua colega de Ah, trabalho. Professores, colegas, todos que estão assistindo, podem usar o ponto de interrogação para fazer a pergunta, tá bom? Caso vocês queiram. Por essa simpatia de educadora que é Isaura Capila.
Oh, a Professor, Cláudia é uma professora inigualável, uma professora para pois você não. olhar e falar assim, eu quero ser como ela. A Cláudia é essa professora. Muito orgulho meu de ter trabalhado com ela, aprendi muito, muito. Faz falta, Que legal. aposentou, faz falta, levou um pedacinho do nosso coração. Quais são os principais desafios relacionados à avaliação no cenário da pandemia? Quais são os principais desafios no cenário pandêmico e pós-pandêmico? Aí a gente já pode emendar. Por favor. Assim, às vezes tem uma frase que eu costumo falar, que quando as pessoas se referem a filho, né? Vira e fala assim, quem não tem filho, fala assim, não sinto falta, não sei o que e tal. E aí, quando a pessoa ela é presenteada com o filho, ela fala assim, eu não sabia a falta que fazia. É o seguinte, gente, é mais ou menos isso com a escola. O que a pandemia nos mostrou foi que eu não sabia a falta que a escola fazia. Gente, Que nós entramos lindo. numa vibe, não é, professor? Nós entramos numa vibe de normalidade, tudo tão normal, que nós esquecemos a falta que a escola fazia, porque era tudo muito natural. Acordar cedo, ou então, né, no meio da tarde, ir tomar o banho para a escola, voltar, fazer uma atividade, tudo muito categórico. E a pandemia vem mostrar isso. A falta que a escola fazia, que a escola faz. Olha, os estudos estão começando a surgir agora, né? Os estudos aí dos impactos da pandemia sobre a educação. E olha, gente, são devastadores. São devastadores. Nós temos aí de crianças que nunca frequentaram a escola, 2 anos sem frequentar a escola, nunca tinham ido, e aí já tem aí, depois de 2 anos entram na escola, aí elas não sabem aqueles momentos de construção coletiva na escola, de convivência, não sabe. Gente, eu vou contar algumas experiências, né? As crianças têm batido, se machucado mais. Sabe por quê? Elas não conhecem o espaço da escola. Aí corre, bate, corre, cai, corre, empurra o colega. Então, assim, sabe aquele negócio de ainda fazer a fila? Porque em alguns momentos, na escola, a fila é muito necessária. Vamos para o recreio, por exemplo, para o refeitório. Tem que organizar, tem que servir um de cada vez. Elas esqueceram como que faz fila, né? Então, assim, o uso do caderno, a questão do relacionamento, eu vou mais para a questão dos adolescentes aí. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, né? Os adolescentes têm tido crises de ansiedade, têm sentido ações de se cortarem, coisas assim. Olha, tudo isso, eu não estou dizendo que a escola evitava tudo isso, não. Mas a convivência com outras trocas, elas remediavam muita coisa. E aí o que acontece? Para a escola de maneira geral, para a aprendizagem, gente, um prejuízo gigantesco. Um prejuízo gigantesco. Quem parou lá no primeiro aninho, de repente volta no terceiro. Como assim? Aí a criança não concluiu o primeiro, não concluiu o segundo e já caiu no terceiro, né? E aí nem sempre aquela criança teve o acesso à internet, não teve. E como é que você avalia? Como é que você tem coragem de dar uma avaliação somativa online? Assim, né? Sabe? Com esse distanciamento, alguns Professora, lugares funcionam muito bem, professora professor. Laura, Outros não. eu quero fazer um intervalo nesse momento, porque a gente já entrevistou professores da rede particular que só trabalham com a rede particular e cujos alunos, às 7h30 da manhã, estavam todos com seus notebooks ligados e prontos para uma aula virtual. E todas as aulas ocorriam no período da manhã, tudo que foi combinado foi cumprido durante a pandemia e que enfatizavam que a pandemia foi um benefício muito grande do ponto de vista de maior autonomia do estudante e Sim. de tecnologia, desenvolvimento das TICs, né? Das tecnologias de informação por parte dos professores. E eu dizia, um dia eu relativizei uma fala, dizendo que quando você olha, porque eu tenho uma filha diretora, e o que ela me conta é um outro lado da laranja, é uma outra história. Então, onde ela lecionava, na época onde ela era gestora, Parelheiros, Zona Sul de São Paulo, né, 5% das crianças entravam na aula online. 5% eu disse.
No outro bairro, uma outra colega de Diadema, no ABCD Paulista, ela me dizia que no máximo 30% dos alunos entraram durante a pandemia nas aulas online. Então, é essa realidade multifacetada, né? Essa marca funda do Brasil, que é a desigualdade no acesso à informação, a taxa de exclusão digital é grande. Então, quando vem uma professora como você, que está no coração da rede pública, como professora, como gestora, como coordenadora, então é um olhar, né? É quase que uma história vista de baixo, né? É É, vista sob outro ângulo, né? Você desloca a câmera sim. e vê por outro lado. E aí enxerga a É, defasagem, aí enxerga essa, né? Uma coisa não exclui a outra, mas não. essa defasagem, para quem é educador, chega a doer, né? Chega a Sim. doer no coração da gente. É. Pode falar, Eu ia professora, falar por sobre isso, favor. professor, que não necessariamente deu errado. Ah, não, o ensino remoto deu errado. Não, 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 de jeito nenhum. Nós temos histórias de sucesso e boas histórias. E a gente também não pode aí, desprezar os benefícios, como essa questão mesmo do É. acesso da tecnologia na vida da gente, né? Mas não é a realidade de todo mundo, como o professor está dizendo. E aí eu vou dizer de quem está dentro mesmo do coração da escola pública, para a gente foi bem sofrido. Mas eu também me alegro quando eu sei que não foi tudo perdido, né? Que assim, que alguns estudantes Isso, alcançaram, que bom que alcançaram, dentro das suas condições, dentro da sua realidade, isso. eu fico feliz com isso, sinal de que a educação não parou, né? Então, assim, acho que o que a gente tira dessa história toda é, gente, o movimento continua acontecendo, independente do ritmo dele, das estratégias, da Isso. maneira como ele aconteceu. A educação não morreu na pandemia. E eu acho isso sensacional, professor. A educação, ela se recuperou, ela teve algum momento lá no respirador, mas ela não morreu na pandemia. Eu acho que isso é algo fundamental para a gente se apegar. Entendeu? Sabe por quê, gente? Aí, a partir de agora, a gente começa a rever os nossos fôlegos, a refazer assim, as nossas parcerias, e aí tomar novo ar, porque a gente tem um trabalho para cumprir. Né? Que é um trabalho aí que vai ser mais Se difícil, vai. reinventar de Né? novo, né, professora? Se Reinventar, reinventar foi o que a gente mais uma falou. vez. Tempo todo. Gente, quanto professor aprendeu aí nessa pandemia, não sabia nada de computador e se viu aí obrigado a repensar a sua prática. Olha, isso tudo é benefício, no final das contas. Sabe aquele negócio assim, ela te chama atenção porque ela te ama? É mais ou menos isso. A pandemia te chamou atenção porque meio que te ama, né? A educação te ama. Então, assim, é para você voltar mesmo às suas raízes, às suas ao seu poder de reinvenção, né? O professor tem essa mágica, esse poder de se reinventar o tempo todo. Mesmo porque, a gente parte do seguinte, nenhuma sala ela é totalmente homogênea. Não é, não mesmo. Você tem o fulaninho, o beltraninho, tá todo mundo muito diferente. Então você tem que ter dentro da sala um jogo de cintura daqueles para poder atender todo mundo. E essa pandemia foi isso aí em grande escala. Um grande jogo de cintura para que a gente pudesse atender aí da melhor maneira que a gente conseguiu os nossos alunos, né? A preocupação de Professora, todos os professores. Eu vou professora dizer, oi. Isaura, eu sempre fui um grande admirador dos professores, e com ênfase nos professores do Fundamental 1, porque eles, da educação infantil, Não. né? Porque eles inventam uma peça de teatro para explicar uma coisa, eles inventam pintura, dança, teatro, eles inventam, né, diferentes linguagens na sala de aula, cantam com as crianças. Então, a linguagem musical, que é uma linguagem que é universal e, ao mesmo tempo, né, promove sensibilidade. A linguagem pictórica, usam todas essas linguagens, cruzam, e usam com Sim. maestria. Né? Quer dizer, muito antes de virar moda o uso de diferentes linguagens na sala de aula, os professores do Fundamental 1 já faziam isso. Né? Agora fazem Sim. então, né? Mais ainda. É, Então é uma admiração professor, imensa. Pois não. sim, o professor de fundamental, ele é ousado, né, professor Boulos? Ele é ousado.
né? Ele sabe. Bastante. Ele é empoderado, né? Ele sabe muito bem. É um Sim. professor assim que não tem medo, não. É porque ele está lidando com criança, que é o que tem de mais puro, né? Então ele sabe que para alcançar aquilo ali, ele precisa largar a mão de alguns conceitos, alguns preconceitos que ele tem e tem que mergulhar de cabeça. Ele sabe que para poder alcançar, para poder né, atingir, marcar, ele sabe o que Aham. ele tem que fazer. E os nossos professores mostraram isso com muita garra nessa pandemia, né? Com muita garra. Muito, E muito. nessa questão toda, a avaliação aí nesse processo pandêmico e pós-pandêmico ela tem que ser, como eu disse para vocês no início, revisitada. Tem que ser repensada, né, integralmente. O que eu tenho visto é que, às vezes, a gente também na ansiedade, né, de cumprir, de dar conta, de querer que aconteça, a gente pensa naquele aluno que saiu da escola lá no início da pandemia e você quer aplicar para ele hoje, no retorno, as mesmas estratégias, às vezes até as mesmas atividades, né? E a gente está num tempo diferente, porque essa criança ficou afastada da escola muito tempo. Por mais que ela tenha tido acesso online, a presença física Uhum. do ambiente escolar, a criança foi privada dele. Então, assim, é preciso repensar essa avaliação nos moldes que ela estava, nem sempre vai servir. A sua turma que estava lá não é a mesma turma que voltou agora, mas não é mesmo. Por mais que você tenha acompanhado ela de maneira online, né? Então, a vivência, Olha que o interessante. relacionar, né? Então, assim, é preciso Professora repensar. Não Isaura, dá para você querer avaliar. Oi. professora, tem uma estudiosa no Rio de Janeiro que fala, que define a sala de aula como uma comunidade de escuta. E quando eu ouvi essa expressão pela primeira vez, eu fiquei muito, muito sensibilizado, porque é um lugar onde o professor escuta os alunos, um aluno escuta o outro e os alunos escutam o professor. Então, essa ideia de comunidade de escuta é muito cara para mim. E como é que você vê a sala de aula e essa reciprocidade na escuta, uma educação também para uma escuta sensível, de um escutar o outro, escutarem uns aos outros e todos escutarem o professor e vice-versa, o professor escutar os alunos. Porque quando eu vi esse conceito, eu fiquei pensando, se eu tivesse hoje na sala de aula, e eu, sinceramente, eu vou encontrar uma brecha para voltar, né? Porque é onde tudo acontece. Sim. Os meus alunos, eu ia aprender muito com eles, né? De tudo, inclusive de como extrair o máximo de possibilidades do celular, né? Do tablet, do notebook. Né? Eles sabem muito, né? Sabe. Muitos alunos Então, sabem pera. muito. Mas como você vê a sala de Agora, aula, professor? professor, quando o senhor fala aí sobre é um lugar de escuta, sobretudo, realmente é um lugar de muita escuta. E é um lugar de fala também. Hoje já não tem mais espaço para aquele professor que só fala. Que só fala, quando eu estava no magistério, alguns bons anos atrás, nós estudamos aí que é como se a criança fosse uma gaveta, né? Você vai colocando as coisas ali, vai acumulando, né? Os conteúdos. Não tem mais esse espaço, isso não existe, isso já acabou. Então, assim, fora da caixinha. Né? A gente tem que pensar fora dessa gaveta. Então, é sim um lugar de escuta. E, professor, um lugar de troca, de muita troca entre os alunos. Eu sou dessas que eu gosto de remodelar até a maneira como a gente coloca as carteiras na sala. Na minha sala, por exemplo, de todos, tanto manhã quanto tarde, e às vezes isso causa assim, algumas críticas e até assombração assim, de alguns professores, a minha turma não fica uma atrás da outra, assim, cabecinha com cabecinha, não. Nós fazemos um semicírculo, né? Porque aí todo mundo vê todo mundo. Porque eu tô aqui na ponta, posso escutar o fulano que tá lá, sem ter que ficar me virando desconfortável. Então, assim, é para isso, é para falar, né? Mas não é uma fala pela fala, não é uma fala sem direcionamento, não. A gente tem que ter aí um planejamento, e aí as coisas vão surgindo. E à medida, porque tem hora que você tem que virar e falar assim, tá bom, então agora eu vou escutar só o fulano para a gente poder continuar. Porque senão eles vão para outros caminhos também, né? Borboletam demais. Mas há momentos para isso. Então, assim, há tantos momentos de uma fala direcionada para aquela determinada habilidade que você quer desenvolver, conteúdo que você quer trabalhar, quanto há também os momentos livres. É uma delícia poder conversar e trocar com esses alunos. Se bobear, a gente só fica batendo papo.
E aí é onde a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Sala de aula é equilíbrio o tempo inteiro. Você tem que ir e tem que voltar. Tem que ir, tem que voltar o tempo todo. Então, assim, é um lugar, sim, para falar. E a gente também tem que começar a pensar que não é só na sala de aula os lugares de falar. Na sala dos professores é um lugar de trocas de falar. Com a comunidade também é um lugar de falar. É importante. A escola tem que ter essa abertura para o diálogo, principalmente, para essas trocas, para essa conversa. Porque as aprendizagens também acontecem na sala dos professores, elas também acontecem na sala da direção, elas também acontecem na comunidade escolar, né? E aí você tem toda uma aldeia. Para quê? Para educar uma criança. Uma aldeia. Porque é necessário toda uma aldeia para educar uma criança. Né? Então a gente não pode ficar só na sala de aula. A gente tem que ampliar essas conversas, esses diálogos aí para outras esferas da comunidade escolar. Porque todo mundo faz parte. E aí já tem uma musiquinha lá que fala que é na escola que você aprende a viver. Né? Toda hora é hora. Viva a escola, né? Então, são essas trocas que nós temos aí. E é sobretudo assim, um lugar de escuta, de muita escuta, é fundamental. Né? Essa escuta, ela aproxima, ela traz essa afetividade. Gente, as coisas acontecem quando tem afetividade. Elas acontecem. É muito bom. Então, assim, você tem que ter, né? Onde a gente fala assim, eu não trabalho só por amor. Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro, eu preciso ter conta para pagar. Aí São Paulo não é CEMIG, não, mas aqui é CEMIG que anda pegando no nosso pé. Aí tem CEMIG, tem Copasa, tem telefone, tem... Sim, então eu trabalho também porque eu preciso ser remunerada. Mas, assim, o trabalho fica melhor quando você tem afinidade com o seu trabalho, afetividade com o seu trabalho. E é duro, gente. Eu falo de um lugar de quem é professora, de uma escola pública, de 2 escolas públicas. E, assim, é dolorido, é sofrido, mas isso não pode apagar. Não pode apagar a nossa facilidade de escutar e de falar também. Não pode. A gente precisa ir. Todo dia é uma Olha, tem luta, uma professor, todo professora dia é uma que luta. está querendo. Tem uma professora aqui Eu pedindo quero. para ser sua aluna. Vem pra BH, gente! Vem pra cá! Que delícia! Olha, eu vou falar para vocês com muita sinceridade. Eu tô me abrindo assim de coração, porque é bem assim que eu enxergo, né? E eu gosto. Eu gosto de ter relatos como essa da minha aluna que foi. Hoje é uma mulher casada, tem filhos, e fala assim: a tia Isaura foi a melhor professora. Naquela época ela tinha, né? Tia Isaura foi a melhor professora. Essa é a importância. É você se preocupar com a marca que você vai deixar. O que você quer que seu aluno pensa quando você estiver fora, quando você não for mais professora dele? Isso é importante demais, Sim, professor. sim, sim, Olha lá, sim. ela linda de É uma novo falando. riqueza, né? Esse é o seu maior legado, né, Isaura? É, professor. Isaura, É. me conta uma coisa aqui, professora. Há uma receita Fala. pronta, uma avaliação ideal que possa ser aplicada? Olha, um sonho, né? Esse é um sonho. É um sonho de todos nós. Tanto da gente que faz, que produz material didático, você poder produzir uma avaliação que ela seja assim 100% certeira e efetiva na sua sala, quanto o sonho de quem está do outro lado recebendo esse material. Mas infelizmente não tem, gente. Não tem uma receita pronta. Sabe por quê? Porque a sala, ela é individual. Foi aquilo que eu falei de ser personalíssima. Então, o que está na minha turminha hoje não necessariamente vai servir para a sua. Porque a avaliação, gente, ela vai de acordo com o que você tem na mão, né? Com a massa que você tem ali, que são aqueles alunos. Ela fala deles. A avaliação fala do seu aluno. Então, como que eu vou pegar uma receita, um material pronto, para eu aplicar na sua sala, na minha sala? Não, não tem jeito. Então, isso é construído. Isso é construído. Tem alguns referenciais, sim, tem, né? Nós temos uma Jussara Hoffmann por aí, que ela é fera na avaliação. Nós temos uma Cátia Mori que eu gosto muito, que é boa nisso. Nós temos o professor Boulos, que também conhece desse assunto. Então, nós temos alguns referenciais. Mas algo pronto e acabado, não, porque a avaliação é construída. E é todo dia que se constrói, porque é todo dia que você avalia, né? Você não avalia, você já sabe que a gente não avalia só para dar nota mais. A gente avalia o todo, a gente avalia para formar, a gente também avalia para somar, mas a gente também avalia para formar. Então, não tem uma receita pronta, professor, infelizmente. Então, é no caminho. Sabe como é que a gente caminha? Como é que a gente constrói o caminho? Caminhando. É sim. É aí que é o grande tchan do negócio. Você vai caminhando e vai construindo o caminho. Vai abrindo, né, para outros, inclusive. Né? É bem assim. Né? Quando a gente avalia, quer dizer, quando a gente avalia, a gente se autoavalia também, né? Não é? Também. A cada É avaliação também retroalimentação. é uma avaliação. Sim. É É retroalimentação, né? retroalimentação.
Você alimenta e se alimenta também. É assim, é bem isso que acontece. É assim que é na sala. Por isso que é Professora, rico. me conta eu vou contar brevemente uma historinha que aconteceu comigo, com uma aluninha minha, quinta série, à época, hoje, sexto ano, né? E a primeira semana eu pedia que eles fizessem uma redação para se apresentar, para dizerem quem eram eles, para eles falarem de si, quem são eles, melhor. E a Maria Rosa escreveu assim: eu sou Maria Rosa e a minha vida é muito difícil. Eu falei, meu Deus, ela tinha assim uma pele muito rosada, um cabelo todo arrumado, toda. Eu falei, não, não pode ser difícil a sua vida, o seu corpo não diz isso. E ela explicava, é muito difícil. Porque quando a minha mãe quer que eu ajude a lavar, a enxugar a louça e guardar, ela diz, Maria Rosa, você já é uma mocinha. E quando eu quero ir no aniversário, eu quero ir no aniversário de um coleguinha, eu disse, você é uma criança ainda. Não E tem ela ia jeito. fazendo assim, até o final da redação. Quer dizer, eu fiquei pensando como a gente é avaliado, observado, né? Ela O tempo sabia inteiro. todos os que a mãe utilizava quando queria uma coisa ou outra dela. E as contradições, né? Então eu fico pensando, estendendo isso para professores, os adultos, a relação do adulto com a criança É, e o adolescente. Você é ainda sim, uma menina, você já é uma mocinha, né? Conforme a situação. sim. Mas me É diga, por favor, verdade. professora, uma experiência, um aluno, uma classe que marcou a sua vida. São muitos. São muitos anos de caminhada, né, professor? São muitos anos de caminhada. E assim, o que eu gosto de pensar quando eu falo das minhas turmas, dos meus alunos, é de que maneira eles me fazem. E aí teve uma colega que colocou aí que a gente tem que se reavaliar, de que maneira que eles me fazem me reavaliar em tempo integral, sabe? As turmas são diferentes e aí cada uma tem os seus desafios, mas o que eu não tenho uma turma específica que eu diria assim, essa turma me marcou. Eu tenho vários momentos e que me conduziram para formar a professora que eu sou hoje. Né? A professora que tem um olhar diferenciado hoje. E aí, assim, a gente vai construindo isso com eles. Eu melhorei muito, porque quando a gente entra na escola, tem alguns estudos da UFMG sobre isso, você entra e você reproduz aquilo que você viveu. Né? Então, assim, se a sua professora te colocava de castigo no milho, você acha que aquilo é uma estratégia correta, você tende a reproduzir aquela estratégia. Né? Isso é natural. E aí, até que você consiga repensar, refletir, reavaliar, você já colocou meia dúzia no milho. Né? Você já errou. Então, assim, é um lugar de erro e de acerto muito grande a sala de aula. Mas ela também, no final, assim, quando você tem algum tempo já de experiência, você diz, não, puxa, como eu melhorei. E aí, poxa, como é que as crianças te melhoraram? Sim, as crianças me melhoraram. E isso é muito bom. Então, assim, hoje eu tenho turmas diversas. Então, a turminha da tarde, da manhã está mandando bala no negócio, da tarde já está um pouco mais desafiadora. E aí você encontra algum aluno que ele tá com você ali fisicamente, uma cabecinha está longe. Então você tem que ter aquele jogo de cintura que eu já falei. Então tem muitos alunos que me marcaram. Eu tenho alunos, professor, que viraram amigos. E isso é para mim um motivo de muito orgulho. Então é construindo mesmo essa carreira, sabe? Hoje, quando eu vejo são pais de alunos, são pais de crianças já, e aí eu vi um outro dia que estava com barriga grandona, eu peguei e disse, ah, que coisa linda, Tesoura fica feliz de ver. Quem sabe vai ser meu aluno? Aí ela falou assim, o meu sonho. Olha que coisa linda! O meu Olha que sonho que coisa. seja seu aluno. Ah, é muito chique. Então, assim, são essas pequenas coisas que vão nos construindo como seres humanos também. E aí vão testando a nossa humanidade todos os dias. Porque a escola não são só flores, nós temos muitos desafios. E às vezes até os próprios pais são desafiadores também. Né? E aí você tem que ter, assim, tato, toque, afetividade para poder lidar. Né? Não é simples, não. Tenho muitos sabores, mas também tenho alguns de sabores. Já saí de sala de aula chorando, querendo ir embora. Falei assim, não vou mais, não volto mais. Mas aí você respira, você tem apoio dos colegas, da própria escola, e você vai, e você volta, né? Volta.
Então, é bem assim, Como, sabe, como, professor? Eu não tenho não, nada como não contra. amá-los? Como não amá-los, né? É É, impossível, né? professor. Passar um ano com a turma e não se encher de amor, né? Embora É. E tenha aí, eu diferentes, etc. Né? Não é sim, é. verdade? E aí eu faço uma Eu reflexão acho, sabe, sobre, Laura, com que certeza, eu acho, professora, que ah, partilhar conhecimento, construir conhecimento, é uma forma refinada de amor. É uma forma refinada de amor. E tem que estar presente mesmo. Não é uma conversa para açucarar, edulcorar a situação, não. É que realmente, quando acontece o amor, a afetividade, como você disse, a aprendizagem flui também. Né? Ele precisa sentir que você, os alunos precisam sentir que você se importa com eles profundamente. E aí a é, aprendizagem, a avaliação, acontece. né? É. Todas essas Professor, isso processos é tão acontecem. verdade, sim, isso é tão verdade que a própria base agora já trabalha essas habilidades socioafetivas, socioemocionais, né? De tamanha importância que tem agora essa questão da construção da relação, né? Então, assim, isso já vem agora no nosso livro aí de Isso. cabeceira, que é a base, né? Que é aquela que hoje nos direciona aí, né? Como rede federal, né? De ensino. Então, é bem por aí. Aí a gente vai devagarinho, vai construindo, vai acontecendo. E olha, Eu tempo quero que integral. você nos dê um conselho aí sobre a variação, tá? E Eu e ia se fazer isso despeça do agora. público, porque eu Então, vou. deixa eu falar para vocês. Já tá acabando, né? E a gente só conversando, né? Olha só, o conselho é o seguinte: não tenham medo. Não tenham medo de avaliar. Outra coisa, o professor também pode errar. Ele não pode continuar no erro. Então, assim, não tenha medo. Avalie sem tenha segurança no seu trabalho. Planeje. Se você tiver um planejamento que vai te direcionar, a sua avaliação não vai ter erro, não vai ter problema. Então, avalie, reavalie. Quantas vezes você tiver necessidade, não tem problema. Não tem problema nisso. Na minha avaliação, eu esqueci disso aqui. Volta lá e faz de novo. Qual que é o problema de refazer? Nenhum. Então, é isso que eu tenho para falar com vocês. Não tenham medo da avaliação. Ela é um instrumento que nos auxilia a crescer como profissionais e que nos auxiliam a ter um olhar diferenciado sobre o nosso aluno também. Ela nos direciona, sabe? Ela é, assim, meio que a vela condutora do nosso trabalho, junto com o planejamento. Não se esqueçam disso. E, professor, eu queria finalizar, já me despedindo, agradecendo Pois não. imensamente. Que delícia! Que delícia de sexta. Meu Deus. Sextou, gente, mesmo. Eu queria ler para vocês muito rapidamente um trechinho aqui de Rubem Alves que fala no meu coração, porque isso é a cara do professor. Fala comigo que não é a cara do professor, de nós que somos professores. Olha aqui, o que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? Pensa no jardim, pensa no jardineiro. O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá. Mas havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujos sonhos estão cheios de jardim. Ai, coisa linda! Vê se a gente não é jardineiro! Fala comigo! Fala comigo que nós somos Maravilhoso, jardineiros. professora, Lindo, né? Palma para nós. Somos maravilhoso. jardineiros, né? E nós estamos no Professora, início. Sem o professor, que lindo. não tem jardim. Não Não tem tem. jardim. Não tem Professora, jardim. eu quero me despedir com a minha esposa, porque foi um dia muito especial, foi uma Oh, noite linda. A Sueli aí. minha Tudo bem, querida, professora? Su, um beijo pra você. Su, te mando beijo toda Com- vez que eu falo com o professor, viu? Te mando abraços apertados. Você é muito querida. Que bom ter você Obrigado. Você está aí. bem? Tudo bem com Eu tô bem, você? graças a Deus, sua linda. Tudo, graças a Que Deus. Tudo na paz. bom, que delícia. Fique com Deus, viu? Muito Foi bom. ótimo a sua Amém. fala. Que Muito Deus te obrigada. abençoe, te dê muita saúde, muitos anos de Amém. vida, viu, professora? Foi muito Amém. bom. Um Obrigado, beijo. querida. Beijo no seu coração. Pessoal, Outro. obrigada. Que noite mais gostosa. Professor, obrigado pela oportunidade. Muito feliz, viu? De verdade. Muito feliz.
Obrigada, Um pessoal, aí que esteve abraço conosco. afetuoso. Outro professor. Qualquer coisa a gente está por Obrigado aqui, a é só todos. chamar. Fiquem sempre com a gente aí, todas as sextas no História com Bolinhas, tá bom? E que Deus abençoe Beijo, muito. Muito pessoal. obrigado, professora Isaura. Vou deixar essa Imagina. gravação, vou deixar gravado. Obrigado, Cris. Obrigado a Tá todos que bom. participaram. Obrigado, equipe, Obrigada, Tatiana, gente. Kelly, Vanessa. Muito obrigado.